Saravá a todos os orixás. Oi, salve Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Na sala? Ah, ok, iniciou. Então tá bom. Deu certo. Bom, boa noite a todos. Agora eu vou aproveitar que a gente está gravando. Nós vamos iniciar, como foi falado na última aula, com um relaxamento breve, um breve relaxamento. Por quê? Porque nós precisamos colocar vocês no estado alfa, é um estado onde você esquece as coisas que estão lá fora, se concentra melhor aqui dentro e você consegue absorver mais aquilo que vai ser passado para vocês, tá bom? Então, aproveitem, como o Jorge falou, se alguém não se sentir confortável, fica tranquilo, é só um relaxamento isso, tá? Mas tentam, à medida do possível, relaxarem para a gente iniciar, então, essa aula. Vou só colocar aqui, Jorge, por favor. Bom, pessoal, eu pedi para que todos encontrem uma posição bem confortável. Feche os olhos e tome uma respiração bem profunda. Respirando pelo nariz, soltando pela boca. E tome mais uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. Relaxe os ombros. Relaxe o pescoço. E tome mais uma respiração bem profunda. Respirando pelo nariz. Relaxe a face. Relaxe os olhos. E tome mais uma respiração bem profunda. Relaxe o abdômen, o tórax, os braços, as mãos. E tome mais uma respiração bem profunda. Relaxe as pernas, os pés. E se houver alguma parte que ainda não está relaxada, deixe. Enquanto eu conduzo o relaxamento, deixe que ela fique relaxada. Tome mais uma respiração. O relaxamento é só olhar mais atento, assim mesmo. Tome mais uma respiração. Nesse momento, peço para que vocês visualizem uma praia. Uma praia que você gostaria de estar nesse momento. Isso. Onde se forma um grande círculo. E nesse círculo que você está visualizando, é uma egrégora que foi formada algum tempo atrás. Tome uma respiração bem profunda. Expire pelo nariz, solte pela boca. E onde você está sendo convidados e convidadas a participar dela. Você vai caminhando pela areia, sentindo a areia em seus pés, sentindo a brisa do mar, sentindo esse momento único que você talvez em algum momento já vivenciou. Tome mais uma respiração. Peço para que vocês sintam e percebam o barulho das ondas, elas vindo e elas indo. Sinta a força imanente que o mar nos presenteia nesse momento. Tome mais uma respiração. O máximo que você conseguir. E vai andando, cada um no seu tempo, a esse grande ciclo. Conforme você for chegando, vai dando a mão a alguém
Pode ser que seja conhecido, pode ser que não, mas faça parte desse grande ciclo que já foi formado e você está sendo presenteado. Tome mais uma respiração. Nesse momento em que se fecha esse ciclo, uma luz começa dos seus pés a percorrer o seu corpo todo, subindo até o seu chakra coronário. Sinta essa luz percorrendo o seu corpo e se conectando ao sagrado, ao alto. Sinta essa luz tão agradável por alguns segundos. Essa luz, essa energia que cada um está sentindo nesse momento, é uma grande egrégora em que você faz parte. Nesse ciclo, permita-se a convidar pessoas que você ama e as coloque ao centro desse grande ciclo, para que elas possam receber toda a energia. Talvez você queira colocar nesse grande ciclo entes queridos, amigos, parentes, pessoas que nesse momento estão precisando de um pouco de energia e que você tem a possibilidade de presentear essas pessoas. Tome uma respiração bem profunda. Essa egrégora, ela permanecerá em todo o nosso curso. Todas as segundas-feiras, de alguma forma nós vamos lembrar dela. Que cada um que está agora de mão dada faz parte dessa grande egrégora de luz, de cura, de amor. Peço que vocês tomem uma respiração bem profunda. E que todos sejam muito, mas muito bem-vindos a fortalecer ainda mais essa egrégora. Tome uma respiração bem profunda e permaneçam dessa forma, tentando absorver o máximo dessa energia, enquanto o Rogério faz a nossa abertura e as nossas orações. E nesse momento de relaxamento, onde todos nós estamos na mesma sintonia, rogamos ao nosso Deus Olorum, a nosso Pai Oxalá, a todos os orixás, a nosso Mestre Jesus, aos nossos anjos de guarda, aos nossos guardiões, que estejam conosco nessa noite, fazendo com que as suas energias nos façam compreender melhor aquilo que será passado, aquilo que será estudado nessa noite. E que a nossa egrégora aberta sirva de luz para os mensageiros virem trabalhar aqui na crosta terrestre, a fim de que eles possam também exercer a sua função e atingir os seus objetivos. Que assim seja e assim será. Muito bem, deixa eu tirar aqui. Muito bem, boa noite a todos. Entrou mais pessoas aqui, entraram mais pessoas. Vou falar uma boa noite geral aqui, tá bom? Nós estamos em mais de 48 pessoas agora. Então, fique uma boa noite especial e carinhoso a todos vocês. Algumas pessoas estavam com dificuldade de entrar. Eu confesso para vocês que eu não entendi. Ouvir, vocês estão ouvindo bem, certo?
Alguém ouve? Tá bom. Então, legal. Obrigado, Tatiana. Carolina, Mariana, legal, obrigado, viu? Magda, obrigado, querida. Marcos também aí. Então, legal. Maravilha. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Na semana passada, na nossa primeira aula, nós falamos sobre o início da Umbanda, né? A história da Umbanda. Para quem não acompanhou aquela aula ou não assistiu a aula depois, eu expliquei que para nós entendermos o que é Umbanda, para nós chegarmos lá nos nossos rituais, que nós vamos falar muito sobre fundamentação, ritual, como funcionam as casas, que tipos de Umbanda que existem, para nós chegarmos até aí, é necessário que nós tenhamos a base histórica. Porque vocês vão reparar que tudo que acontece dentro da casa de cada um aqui que trabalha, muitas vezes você vê, a coisa está acontecendo, e você fala, mas por quê, né? Às vezes a gente não se questiona muito, né? Por que é feito dessa forma? Por que a vela é colocada aqui? Por que de repente tem uma flor ali? E isso tem um porquê, porque ela vem da história, do segmento, de cada umbanda, só que tudo teve um início. Então, nós vamos valorizar um pouco, eu sei que nem todo mundo gosta de história, mas nós vamos ter que passar pela história para valorizar um pouco e chegar à conclusão de hoje do porquê nós temos a Umbanda como ela está hoje. Então, eu falei o que é a Umbanda, nós começamos a falar o que era a Umbanda, se a Umbanda ela acredita em diversos deuses ou se ela é apenas monoteísta, e nós vimos que ela é monoteísta, se a Umbanda é cristã, e nós vimos que a Umbanda, sim, ela é cristã, e hoje, na aula de hoje, vai ficar mais latente isso. Vimos como nasceu a Umbanda, né, em decorrência da antiga aristocracia brasileira, que se influenciou muito com Kardec, porque eles viajavam para Paris, e aí trouxeram toda essa doutrina para cá, em meados de 1800, e aí eles começaram a trabalhar, e aí, claro, que né, os nossos queridos guias e protetores espirituais, como os pretos velhos, naquela época os caboclos eram muito discriminados dentro dessa mesa girante, né, ou então esses centros kardecistas que existiam naquela época. Então, tudo isso fez com que nós tivéssemos uma distorção, mas era uma distorção que até então, depois se resolveria com a fundação da Umbanda. Muito bem, hoje nós vamos então falar do fundador da Umbanda, né? Vamos conhecer um pouco da história do fundador da Umbanda, para que a gente possa conhecer não só o guia espiritual fundador, como o seu médium, que então deu origem à Umbanda no Brasil. Então, Zélio Fernandino de Moraes, ou Zélio de Moraes, o fundador da nossa Umbanda. Zélio nasce no dia 10 de abril de 1891, lá no Distrito de Neves, no município lá do Rio de Janeiro, tá? Ele era um filho de Joaquim Fernandino e Leonor de Moraes, que eram pessoas elitizadas já daquela época dentro do Rio de Janeiro. Eles já vinham de uma família, de certa forma, elitizada, tinham pessoas estudadas na família. Então, Zélio, ele aos 17 anos, ele já havia concluído o ensino médio dele, tá, naquela época, e ele já estava se preparando, inclusive, para ingressar na escola naval. Então, naquela época, em 1908, para quem tinha esse padrão de estudo, né, esse avanço de estudo, eram famílias realmente com posse, né? Não estou dizendo que eram os grandes aristocratas, mas era uma família que tinha posse, tinha condição de dar um estudo para o seu filho. E ele, visando aí seguir essa carreira da Marinha, então, ele se prepara, então, para ingressar na escola naval.
Só que nessa mesma época, ele começou a apresentar aí alguns comportamentos estranhos, comportamentos que começaram a preocupar um pouco os seus pais. Não eram comportamentos normais. Ele apresentava, ora, um sotaque diferente, uma postura corporal diferente, posturas essas que muitas vezes pareciam um ancião, né, mais curvado. Por outras vezes ele apresentava-se como um jovem, assim, estufava o peito e se mostrava destemido, né, aquela força muito latente. E eles chegaram a pensar que havia algum distúrbio de personalidade, né, em relação ao Zélio. E Zélio, ele, além de ser um menino franzino, era, principalmente nessas posturas mais destemidas, né, de um guerreiro, isso causava uma certa estranheza junto aos seus pais. Então, a preocupação dos seus pais fizeram com que ele tivesse que ser levado até um dos tios de Zélio, que era diretor de um hospício em Vargem Grande. Porque essas manifestações elas começaram a surgir de uma forma tão recorrente que os pais, em algum momento, achou que ele devia estar louco. E nós sabemos, historicamente, até em alguns livros psicografados, que muitas pessoas daquela época acabaram sendo internadas ou diagnosticadas com loucuras, mas, na verdade, nada mais era do que manifestações espirituais. Então, nós vemos muito isso em livros psicografados. Muito bem, ele foi até esse tio dele, o doutor Epaminondas, e após ali dias de observação, ele devolveu, né, o Zélio à família, dizendo que a loucura não se enquadrava com aquilo que estava molestando ele, vamos dizer assim. Ou seja, em linhas gerais, dizendo o seguinte: olha, seu filho não é louco, né, não apresenta nenhuma característica de qualquer outro doente que está aqui. E aí o doutor Epaminondas, que era um tio dele, indicou que eu levasse, então, até um padre, porque para ele achava que poderia ser um processo, eu coloco obsessão aqui, mas, na verdade, naquela época era um processo de possessão, tá? Então, falou, leva até um padre, né, e vê, porque eu acho que esse menino está ficando possuído, porque ele tem momentos que ele está muito bem, eu não posso colocá-lo aqui num quadro de loucura, porque não é. Muito bem, então a família Moraes, né, os pais dele, então, o seu Joaquim e a dona Leonor, pega ele e foi até um padre católico. E assim, né, o outro tio do Zélio também foi chamado para assisti-lo nisso, e depois de observar, eles decidiu fazer um exorcismo. O padre falou, vamos fazer um exorcismo, então, no Zélio, porque tudo leva a crer que realmente ele está com essa possessão. Mas fizeram todo o exorcismo e, claro, não tinha sucesso nenhum, né? Inevitavelmente, isso não ia acontecer. Então, ele tentou lá uma segunda vez, tentou uma terceira vez, e aí, depois dele chamar, inclusive, outro sacerdote para tentar fazer esse processo de exorcismo, ele entendeu que essas manifestações continuavam, né, apesar das tentativas de exorcismo, e aí eles, então, desistiram, e depois de um tempo, o Zélio foi, então, encaminhado, falou, olha, não, retorna para casa, porque não é um exorcismo, deve ser algum outro transtorno, alguma outra coisa que está acontecendo com o Zélio. Depois que Zélio retorna para sua casa, ele sofre, a partir dali, depois de uns certos dias, ele sofre uma paralisia. Zélio, da noite para o dia, acorda acamado, e ali ele fica acamado por um certo período. Ele não dava, né? Paralisou as pernas dele, ele tinha poucos movimentos nos braços, e ele praticamente falava e mexia um pouco o tronco, mas era só isso que ele conseguia fazer. E isso também foram vindo médicos, porque, como eu disse no começo, a família era uma família que tinha
poderes aquisitivos maiores do que o normal naquela época, apesar de não serem grandes aristocratas, mas tinha posse, tinha envolvimento político. Então, ele começou a ser assistido ali por um médico. E os médicos, da mesma forma, não sabiam o que tinha acontecido ou o que estava acontecendo com Zélio. E aí, num determinado dia, né, Zélio conseguiu se sentar na cama, e aí todo mundo assustado, né, perguntando o que aconteceu. Ele ainda não movimentava as pernas, mas ele avisa todo mundo, falou, olha, amanhã eu estarei curado. E todo mundo achou estranho aquela fala dele, mas ok, assim foi feito. No dia seguinte, Zélio levanta da cama normalmente, como se não tivesse tido absolutamente nada, e aquilo, claro, causou aí uma certa preocupação, porém, uma preocupação já de um ponto de vista mais, alguma coisa focada mais na área espiritual. Falou, não é possível. Como é que é uma coisa dessa? Como é que ele sabia que ele ia acordar desse jeito, né? Muito bem, depois disso, aqui é a foto do Zélio, para quem não conhece, tá? Ele aí, bem novinho. Depois disso, a sua mãe, então, leva ele até uma curandeira famosa naquela região, ali no distrito das Neves, né, no município de São Gonçalo. Ali. E essa curandeira era chamada, era a Dona Cândida. E a Dona Cândida, ela já incorporava um espírito de Preto Velho, chamado Tio Antônio. Ela era bem conhecida lá na região. Então, além de ser uma curandeira, uma benzedeira, ela incorporava esse espírito desse Preto Velho. E esta entidade, então, uma vez que foi levada pela sua mãe, senta com o Zélio, conversa com ele, e após as suas rezas, as suas orações, ele vira e revela para o Zélio. Vira para o Zélio e fala assim, olha, você possui o dom da mediunidade e você deverá, você não tem opção, você deverá trabalhar em prol da caridade. O pai de Zélio, apesar dele não ser espírita, e ele era muito católico, ele alimentava uma certa simpatia por aquela doutrina que estava começando a chegar no Brasil do Allan Kardec. Ele era muito católico, mas ele começou a simpatizar, porque como fazia parte da burguesia, né, daquela época, e eles viviam nesse meio, ele começou a se simpatizar, começou a gostar daquilo que ele ouviu. E assim, aí ele leva, né? Ele leva o Zélio até um município próximo ali de São Gonçalo, e que foi indicado a levar nessa federação, porque naquela época já existia a Federação Espírita de Niterói. Muito bem, quando ele chega lá, na verdade, quem indicou esse centro espírita foi um amigo dele, tá? Um amigo do pai do Zélio. Então, ele leva ele lá, e chegando lá, eles foram recebidos lá pelo presidente, na época, dessa casa espírita, dessa federação, que tem o nome de José de Souza. E, imediatamente, ele olha para o Zélio, ele percebe algo estranho, e ele conduz o Zélio, então, até a mesa de trabalho. Olha que interessante, né? Ele percebeu alguma coisa no Zélio, e ao invés de ele deixar o Zélio ali para ser atendido posteriormente, não. Ele pega o Zélio e leva imediatamente até a mesa de trabalho onde eles estariam fazendo trabalho naquele dia. E isso, instantes depois, o Zélio, então, ele se levanta, ele senta na mesa, né? Senta ali, mas logo em seguida ele levanta, tomado aí por uma força maior, né? A própria vontade dele, e ele fala a seguinte frase, né? Ele fala assim, aqui está faltando uma flor. E aí ele se dirige direto, né? Ele tem um jardim fora, assim, desse centro, ele se dirige em direção a esse jardim,
e lá ele colhe uma flor branca. Ele volta com essa flor branca e ele ajeita essa flor branca criteriosamente lá no centro dessa mesa. Tinha uma toalha branca, ele coloca essa mesma flor branca lá. E isso, claro, causou um grande tumulto, né, entre as pessoas que estavam ali presentes, principalmente porque, enquanto isso ia acontecendo, manifestações de caboclos e pretos velhos começavam a acontecer em quem estava sentado na mesa. Tinham mais médios ali naquela mesa. E ele começa, o José de Souza, que é o presidente ali da federação e que estava dirigindo os trabalhos naquela noite, começa a se assustar. Ele fala, pô, trouxe a flor, colocou a flor aqui, e está todo mundo se manifestando, e detalhe, se manifestando com pretos velhos e caboclos, sendo que no centro não podia isso, porque era tido como baixo espiritismo, e aí ele se assustou, ele ficou impressionado com aquilo. Só que o José de Souza, que era o presidente, ele era um médium vidente. Então, ele observou e ele chegou e perguntou para o espírito, que também já estava manifestado no Zélio, né, no Zélio Fernandes de Moraes. E aí o diálogo dele foi mais ou menos dessa forma, né? O José de Souza vira e pergunta para ele assim, quem é você que ocupa o corpo deste jovem? E aí o espírito responde, sou apenas um caboclo brasileiro. Só que o José de Souza, como ele era vidente, ele vira para a entidade que está incorporada ali com o Zé e fala o seguinte, olha, você está se identificando como um caboclo, mas eu vejo em você restos de vestes clericais, vestes de padre. Estou vendo vestígios aqui, estou vendo o resto dessas vestes de padre. E o espírito, então, vira e fala assim, ó, o que você vê em mim são vestes de uma existência anterior. Sim, eu fui padre e o meu nome era Gabriel de Malagrida. E fui acusado de bruxaria. Fui sacrificado na fogueira da Inquisição por ter previsto o terremoto que destruiu Lisboa em 1775, mas em minha última existência física, Deus me concedeu o privilégio de ser um caboclo brasileiro. Essas foram as palavras dessa entidade que estava se manifestando com o Zélio ali. E aí, o José de Souza pergunta novamente para ele, ok, então qual é o seu nome? E ele responde, se é preciso ter um nome, digam que sou o caboclo das 7 encruzilhadas, pois para mim não haverão caminhos fechados. Venho trazer a Umbanda uma religião que harmonizará as famílias e perdurará até o fim dos tempos. Veja só, importante aqui deixar claro, porque talvez a gente já tenha ouvido, visto ou lido alguma coisa a respeito. Somente porque a informação hoje ela é muito rápida e a gente tem acesso a muita informação. Antes da Umbanda, já existia a macumba carioca, ok? Que era trabalhos com pretos velhos e caboclos. Já existia. Já existia também, e já está, inclusive hoje, um pouco mais... nós temos um pouco mais de elemento, registros históricos, que manifestação de caboclos e pretos velhos já existiam em 1600. Já há registro, tá? Só que antes que alguém possa falar, escuta, então a Umbanda já existia antes. Não. Não. Existiam as manifestações. Existiam, como existe a manifestação, e eu falei na aula anterior, não é na nossa época, desde que o ser humano reencarnou pela primeira vez aqui, as manifestações espirituais existiram, desde a Idade da Pedra. E ficou muito latente, historicamente registrado, nas passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ali tem dezenas de centenas de fenômenos mediúnicos ocorridos.
tá? Então, a Umbanda, o nome Umbanda, o ritual Umbanda, aquilo que é uma religião 100% brasileira, de fato, foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas que trouxe. O que não quer dizer que não existia antes as manifestações, a roda de macumba carioca, em 1600 que já tinham, mas não existiam giras, não existia nada criado ainda, com regras, né, o mínimo de regra possível, os fundamentos, não existia nada disso. Isso existe a partir, realmente, da fundação, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, vamos lá. Há também historiadores que dizem ter, vocês vão ler também, talvez em outros historiadores, que o Caboclo da Encruzilhada, também em algum momento, ele chega e ele fala primeiro que seria chamado de Alabanda, depois a Umbanda, né? Até que ficou, no final, o nome Umbanda. Então, por que isso? Porque Alabanda, ela vem de Alá, ela vem de Deus. E o que eu quero dizer é o seguinte, que depois, lá para frente, a gente vai ver, vocês vão ver que a Umbanda, ela sofre também um pouco de influência islâmica. Ela sofre um pouco de influência islâmica, e lá na frente nós vamos ter as linhas do Oriente. Para quem já trabalha com a linha do Oriente sabe o que eu estou dizendo, mas ela vai ter alguma coisa, algumas vertentes próximas disso também. Mas, no final, fica a Umbanda, e dali, então, não muda mais esse nome. No desenrolar aí dessa entrevista, né, que José de Souza estava fazendo, né, com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, entre várias perguntas que ele acabou fazendo, ele interrogou se já não bastava das religiões existentes. Ele disse o seguinte: escuta, já não basta, já não é o suficiente as religiões existentes, né? Principalmente querendo defender ou fazendo menção ao próprio espiritismo, né, que ele estava ali, o José de Souza, defendendo, né? Você não acha que já tem muita? Para que mais, né? Outras religiões que têm essa menção do espiritismo junto. E aí, então, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele fala o seguinte: Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal. Rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornam iguais na morte. Mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas mensagens, estabelecer essas diferenças também além da barreira da morte. Porque não podem nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, se apesar de não haverem sido pessoas importantes aqui na Terra, também trazem importantes mensagens do além. Por que não aos caboclos e pretos velhos? Acaso não foram eles filhos do mesmo Deus? Então, deixa eu ver aqui, está entrando algumas mensagens aqui. Só um minutinho. Ok. Ileia não está conseguindo ver o slide. Ileia, pode ser que seja, se você estiver vendo no celular, talvez seja um pouco mais difícil. Mas vamos voltar lá. Então, perceba que quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas faz essa indagação, ele está dizendo o seguinte: olha, como é que vocês estão nivelando a espiritualidade? Ou seja, quem são vocês para nivelar a espiritualidade? Quem é você para dizer que o espírito A ele é melhor que o espírito B? Então, depois ele ter feito isso, ele fez uma série de revelações sobre o que estava à espera da humanidade. O Caboclo da Sete Encruzilhadas foi fazendo isso, tá? E aí ele fala também, mais uma vez, né? Ele faz menções, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele começa a fazer algumas menções importantes em relação a algo que ele estava prevendo. Então ele coloca assim, numa das frases dele:
Este mundo de iniquidades, mais uma vez, será varrido pela dor, pela ambição do homem e pelo desrespeito às leis divinas. As mulheres perderão a honra e a vergonha, e o vil metal, o dinheiro, comprará caráteres, e o próprio homem se tornará efeminado. Uma onda de sangue varrerá a Europa, e quando todos pensarem que o pior já foi atingido, uma outra onda, muito pior do que a primeira, voltará a envolver a humanidade em um único engenho militar. Será capaz de destruir em segundos milhares de pessoas. O homem será uma vítima de sua própria máquina de destruição. E ali ele já estava fazendo a previsão da Primeira Grande Guerra Mundial e a Segunda Grande Guerra Mundial. E ele continua: amanhã, na casa onde o meu aparelho mora, já estava se referindo ao Zélio, haverá uma mesa posta a toda e qualquer entidade que queira se manifestar, independente daquilo que haja sido em vida. Todos serão ouvidos, e nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais, e ensinaremos aqueles que souberem menos, e a nenhum viraremos as costas, nem diremos não, pois esta é a vontade do Pai. Uma aula, né? Uma aula daquilo que, naquela época, a visão kardecista, muito distorcida daquela época, era isso, era só espíritos elitizados. Então, teve que vir o caboclo para trazer essa palavra, para trazer esse olhar, né? Vamos dizer assim, de que todos os espíritos devem ser atendidos. Né? E é muito bonita essa frase, porque ele fala: aprenderemos com os espíritos que souberem mais e ensinaremos aqueles que menos, e a nenhum viraremos as costas, e nem diremos não. Então, aí realmente não há o que se discutir mais. O José de Souza, então, ele ainda inconformado, porque ele praticamente, nessa última frase, ele fala que, né, amanhã na casa do meu aparelho haverá uma mesa posta para que toda manifestação, qualquer entidade possa manifestar. Ele fala o seguinte, José de Souza fala assim: ok, e que nome darão então a essa nova igreja que você está trazendo? E o caboclo das Sete Encruzilhadas então responde, fala: Tenda Nossa Senhora da Piedade. Pois da mesma forma que Maria amparou nos braços o filho querido, também serão amparados aqueles que se socorrem da Umbanda. E a denominação, então, tenda, né? A tenda foi assim justificada pelo caboclo. Igreja, templo, loja, dão um aspecto de superioridade, enquanto tenda lembra uma casa humilde. E ao final dos trabalhos, então, o caboclo das Sete Encruzilhadas, né, diante de todos aqueles médiuns que estavam ali junto com José de Souza, ele pronuncia assim a seguinte frase: levo daqui uma semente e vou plantá-la lá em Neves, onde ela se transformará em árvore frondosa. E aí o senhor José de Souza ainda faz uma última pergunta para ele. E aí ele faz assim: pensa o irmão que alguém irá assistir o seu culto? José de Souza dá uma desafiada assim, sabe, no caboclo das Sete Encruzilhadas. Você acha que alguém vai lá assistir o seu culto? Tem certeza? E o caboclo das Sete Encruzilhadas então responde para ele assim: cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. Amanhã, gente. 24 horas depois, ele estava dizendo que ele estaria fazendo um culto, né, vamos dizer assim, que é a palavra que foi utilizada na época, sem que ninguém soubesse. Sem que ninguém soubesse. Então, ali, primeiro, demonstrava a autoridade do caboclo das Sete Encruzilhadas. Ele sabia muito bem o que ele estava falando. Tinha plena convicção. E aí, então, no dia seguinte, no dia 16, isso aconteceu, para vocês terem uma ideia, no dia 15 de novembro, é por isso que nós comemoramos
a data da Umbanda, né, aniversário da Umbanda, no dia 15 de novembro, porque foi o dia que ele pronunciou essa palavra Umbanda. Foi a primeira vez que ele falou, estou fundando essa religião, e ela vai se chamar Umbanda. No dia seguinte, no dia 16 de novembro, ele então faz o primeiro trabalho. Às 20 horas, como ele havia prometido, lá na casa do Zélio, na sala de jantar da família, porque aí o pai praticamente obedeceu tudo que foi dito ali, o pai estava acompanhando ele, cedeu à sala de jantar da família, e ali baixou, então, o caboclo das 7 encruzilhadas. Um grupo de pessoas curiosas, lá do centro kardecista, lá do José de Alves, foi até lá, para ver se tudo que ele havia falado um dia antes realmente ia acontecer. Então, fora eles ali, estavam presentes ainda diversas pessoas, né, que começaram a se juntar. E eles queriam ver, na verdade, as incorporações. Eles foram lá para ver que tipo de incorporação eles iam enxergar. E sabiam que eram, provavelmente, indesejáveis, vamos dizer assim, pelo menos para o kardecismo daquela época. E aí, então, logo após, né, a incorporação lá do caboclo da 7 encruzilhada, o caboclo foi atender um paralítico. E aí esse paralítico estava ali, né, logo nas primeiras filas, e ele acabou curando esse paralítico, né? Inclusive, gente, essa cura tem um áudio dela, foi gravado um áudio dela nessa época. E se vocês jogarem no YouTube, áudio da cura do paralítico por Zélio de Moraes, caboclo da 7 encruzilhada, vocês vão achar. É só o áudio, não tem imagem, mas tem o áudio, tá bom? Várias pessoas ali que estavam doentes, que estavam perturbadas, foram tomando passes ali pelas entidades, e algumas delas já saíam curadas imediatamente, outras tinham que voltar para trabalho posterior. O diálogo do caboclo da 7 encruzilhada, claro, ele havia provocado aí muita especulação em alguns médios, né? Quais médios? Principalmente aqueles que tinham sido expulsos dos centros espíritas por estarem incorporando pretos velhos, caboclos, que era tido como espíritos de baixa frequência, tá? Então, eles, quando viram isso, que o Zélio estava se movimentando e trabalhando em prol desses espíritos, eles começaram a se juntar também com o Zélio, começaram a chegar próximos de Zélio. E aí, é claro que Zélio abraçou esses médiuns e trouxe eles para trabalhar junto com ele dentro da sua casa. E aí, é claro que é inevitável que, à medida que isso ia acontecendo, o Zélio foi meio que se tornando um líder desse grupo religioso que estava ali, né? E aí, claro, inevitavelmente, eles foram aumentando o número de médium pouco a pouco. Muito bem. Há registros históricos, em 24 horas, do anúncio dele lá no Centro Espírita, até o dia seguinte, no dia 16 de novembro, às 20 horas, há registro histórico que haviam mais de 1.500 pessoas esperando para ser atendido por Zélio. Aqui eu coloco que os registros mostram 500 pessoas, mas eu tive acesso a um registro recente, inclusive que foi dado pelo Márcio Caim, ele conseguiu isso no Rio de Janeiro, ele mostra, tem registros que mostram mais de 1.500, porque foi publicado em alguns jornais daquela época. Até porque essa questão do espiritismo, essa questão do oculto, isso chamava muita atenção. Então, há registros lá que mostram que tinham mais de 1.500 pessoas em menos de 24 horas que ficaram sabendo e foram para lá ver, tá? Então, para você ver realmente qual era o poder que tinha o caboclo das 7 encruzilhadas e o quanto ele tinha autoridade para dizer o que ele disse. Muito bem, o caboclo das 7 encruzilhadas, então, avisou, né, que subiria para dar, no meio já dos trabalhos, ele olha para todo mundo e fala assim, olha, então eu vou subir para dar passagem
para uma outra entidade que deseja se manifestar agora. Zélio, então, ao desincorporar-se do caboclo da Sete Encruzilhada, imediatamente incorpora uma nova entidade. Ele incorpora o pai Antônio, que é o seu preto velho que o assistiu aí até o final da sua vida. E assim manifestou-se o espírito daquele velho escravo, né, que parecia se sentir um pouco à vontade ali no meio de tanta gente. Inclusive, ele se recusou a permanecer na mesa onde o caboclo da Sete Encruzilhadas estava, né? Ele se recusou, ele levantou daquela mesa, né? E ele preferia passar desapercebido, ele não queria que ninguém ali ficasse olhando para ele, né? Ou se curvando a ele. Pelo contrário, ele se mostrou extremamente, assim, inquieto e não queria realmente permanecer ali. E aí, perguntado, né, por que ele não se sentava na mesa com os demais encarnados que estavam ali, que era uma mesa retangular, né? E aí ele responde, inclusive isso, gente, é um ponto, tá? Tem um ponto de Umbanda que fala exatamente com a mesma palavra. Ele fala assim: nego não senta, não, meu senhor. Nego fica aqui mesmo. Isso é coisa de senhor branco, e nego tem que respeitar. Isso daqui depois virou um ponto da Umbanda, que foi criado lá no Rio de Janeiro, depois tem até na internet, tem até hoje. Vocês também olhar, vão achar. E ali ele se mostrou extremamente humilde. Ele queria trabalhar, assim como ele trabalhou muito, mas dentro da sua máxima humildade. E ali começou a ser traçado o que viria a ser a Umbanda. A Umbanda teria que ser a manifestação da humildade. Os médiuns tinham que se permanecer humildes, simplicidade total, era isso, essa era a marca da Umbanda, era isso que ela estava começando a trazer para aquela época. Essa daqui, essa foto, se alguém conseguir ver, é a tenda Nossa Senhora da Piedade, lá no Rio de Janeiro, que existe até hoje. Eu sugiro que, quando vocês forem ao Rio, e puder ir até São Gonçalo, vá, tem as datas das giras lá que ocorrem até hoje, e ela está preservada absolutamente igual como o Zélio assim afundou, tá bom? Aqui tem uma foto do Zélio, com todos eles, né, todos os médios já trabalhando aí, a casa Nossa Senhora da Piedade já fundada, já um trabalho já sendo executado. Então, era a primeira manifestação deste espírito iluminado. Mas a morte, que não muda ninguém, né? Nem para o bem, nem para o mal, também não havia afastado desse injustiçado, né? Desse preto velho que estava ali incorporado, o medo que talvez ele teve, né? Que ele sentiu tantas vezes, né? Pela prepotência do branco escravagista daquela época, né? Pela arrogância desse branco escravagista da época, e ante a insistência, né? Dos presentes ali. E aí, é claro, né, diante de tudo isso, com todo esse medo, ainda ele vira para o pessoal da mesa e fala assim: não carece preocupar, não. Nego fica no toco, que é lugar de nego. Por que isso? Porque tinha um toco de árvore no canto da sala, e ele se levantou, saiu da mesa e foi para esse toco, e ficou sentadinho ali no toco. Isso explica, gente, as nossas raízes dentro do centro de Umbanda hoje. O preto velho não usa as cadeirinhas hoje substituem o que nos centros muito antigos eram tocos de árvores, tocos que os pretos velhos utilizavam para sentar. Com a modernidade, com a falta, né, de disponibilidade, principalmente no centro urbano, a falta de disponibilidade de você achar troncos de árvore, a conscientização que foi mudando para você não cortar mais árvores, foi dando lugar, foi dando espaço a banquinhos já prontos, já feitos, mas são banquinhos com os tamanhos, cujos tamanhos imitam exatamente o tamanho de um toco que aquele preto velho ali sentou. Percebe como é importante a história para a gente entender por que os pretos velhos sentam no banquinho? Porque lá o pai Antônio lá assim o fez pela primeira vez. E isso virou, não vou dizer um fundamento, mas praticamente um ritual que nós
que nós trazemos até hoje. Verdade, Flávia, verdade. Isso explica toda a dor nas costas depois dos médios, você tem razão. Mas é isso, é o que eles estavam acostumados e nós trazemos até hoje, né? Então, ele procurava o que com isso, né? Procurava demonstrar que ele se contentava em ocupar um lugar mais simples, mais singelo. Sabe para quê? Para não melindrar nenhuma das pessoas presentes. Sabe por que isso? Porque ele sabia que ali estavam sentadas pessoas humildes, pessoas que estavam ali atrás de uma cura, atrás de uma palavra, atrás de um abraço. E como ele, o espírito, poderia ser maior que aquela pessoa. Ali a gente começou a entender que os espíritos queriam se colocar na mesma condição de humildade daquelas pessoas mais humildes que procuravam os centros. Porque qual é a grande vantagem de se colocar na mesma condição de humildade dos outros centros? As pessoas criam empatia, ela consegue conversar, ela consegue se abrir, porque ela enxerga naquele espírito que está na frente dela semelhanças na forma de falar, semelhanças na forma de se portar. Então, ela não se sente inibida por estar falando palavras, né, um português completamente correto. Não, pelo contrário. Então, ali, olha como a Umbanda ela começava a ser tratada, né? Indagado ali sobre o seu nome, foi perguntado, né? Ele foi perguntado sobre o seu nome, tio Antônio, né? E ele disse que era Tonho, que ele foi um preto escravo, que na senzala era chamado de pai Antônio, mas o nome dele era Tonho. Surgiu, assim, a forma de chamar, então, os pretos velhos de pai. Ali também coincidiu de ser chamado de pai. É claro que essa palavra pai, né, que era dentro das senzalas que ocorriam, já era algo respeitoso que acontecia na África, tá bom? Lá na África acontecia isso. Lá na África, entre as tribos, aquele que era considerado ancião, o mais velho, todos chamavam ele de pai. Todos referiam ele a pai, porque ele tinha sabedoria, a sabedoria de um pai. E eles, claro, aqui, depois já no Brasil, né, mais abrasileirado, vamos dizer assim, de forma forçosa, né, mas mais abrasileirados, eles, então, depois, nas manifestações mediúnicas, também trouxeram isso, e chamado de Pai Antônio. E aí, por isso que ele deu esse nome. A partir daí, todas as manifestações de pretos velhos eram recebidas, principalmente por nós encarnados, se dirigindo a eles como os pais, né, as mães, o vovô, a vovó, e assim foi. E ele foi perguntado, né, sobre como havia sido a sua morte. E ele disse que havia ido à mata, ele foi até a mata, apanhar lenha, foi pegar lenha lá. E ele sentiu uma coisa estranha. E ele se sentou, e ali depois ele já não lembrava de mais nada do que tinha ocorrido. Sensibilizado ali com tanta humildade, teve uma pessoa ali que acabou ainda perguntando de forma respeitosa, mas perguntou: vovô, o senhor tem saudade de alguma coisa que ficou, que deixou lá na terra? E aí ele respondeu: sim, da minha cachimba. Nego que é o pito que deixou no toco. Isso também é um ponto de Umbanda, tá? Manda moleque buscar. Então, você vê como a gente vai trazendo um pouco dos elementos, porque do cachimbo, porque o preto velho gosta daquele cachimbinho, do fumo. Tá aqui, ó, a gente começa a identificar, começa a entender, em cima da história, por que nós temos esses elementos hoje dentro dos nossos centros. E ali aconteceu isso. Realmente, foram atrás, buscaram o elemento do cachimbo, entregaram esse cachimbo. Mas é claro que isso causou um espanto muito grande, né, de quem estava presente, porque era a primeira vez que um espírito pedia alguma coisa material. E a surpresa, ela logo foi substituída pelo desejo de atender
o pedido lá do Preto Velho. E foi assim. Então, eles realmente foram atrás, buscaram e entregaram. Mas, nessa que eles foram, eles também ficaram com essa dúvida. Por que desses elementos? Por que esse elemento? E ele foi indagado mais uma vez, por que desse elemento? E esse aqui é a foto, para quem não viu a foto, de um clarividente que desenhou, aqui de um vidente que desenhou do pai Antônio, tá? E ele explica, então, depois, em uma outra reunião, que ele utilizaria aquilo como mecanismo necessário para trabalhar, principalmente na aura e no perispírito das pessoas. Não era para uma satisfação pessoal. É claro que ele falou, eu tinha saudade disso, mas ele precisa disso? Não. Era para executar os trabalhos que seriam colocados posteriormente na casa, tá? Muito bem, na reunião seguinte, muitos pensaram nessa questão do cachimbo, né, dos mais variados tipos. Aí, vocês acreditam ou não, mas Hélio tem até uma foto que ele coloca, teve uma reunião seguinte, que aparecem lá mais de 50 cachimbos, né? As pessoas ficaram tão sensibilizadas e levaram mais de 50 cachimbos. Tem uma foto registrada disso, que se tornou até motivo de graça, né? Vamos dizer assim, pessoal. Mas ele, justamente porque eles haviam já permitido, vamos dizer assim, a incorporação desses pretos velhos, eles passaram também, já tinha dos índios, né, através do próprio caboclo das 7 encruzilhadas, e isso foi, então, causando um certo frenesi por parte do kardecismo daquela época, tá? Porque eles entendiam, eles não entendiam por que aqueles espíritos que até então, por eles, eram tidos como baixa, pertencente ao baixo espiritismo, faziam tantos milagres. Como que eles poderiam operar, e os médicos estavam ali vendo tudo o que estava acontecendo, e eles não acreditavam, não é possível, o que é que está acontecendo aqui? E aí, é claro, no final lá da reunião, o caboclo, então, ditou ali algumas regras. E ele deixou muito claro, que pobres são aqueles preconceituosos, que confundiam cultura com bondade, que confundiam cultura com sabedoria, né? O que era culturalmente escravagista no Brasil era absolutamente pura bondade nas mãos de Deus. Então, assim, o kardecismo também, tempos depois, foi modificando, tanto que modificou, gente, que hoje é difícil você encontrar um centro kardecista não, vamos reformar aqui. Difícil você encontrar um centro espírita com fundamentos do kardecismo que não tem um núcleo paralelo de Umbanda. Difícil. Você tem muitas casas que são lá centro espírita, mesa branca, tal, tudo lá normal, mas ela se utiliza, às vezes, se não de uma casa de Umbanda própria, ela se utiliza das entidades na própria casa, dos pretos velhos, dos caboclos. E eu falo isso, vou falar uma casa aqui, que talvez muita gente aqui conheça, que é o Centro Espírita Perseverança, que fica aqui na Santa Clara. Ele é um centro espírita enorme, gente, acho que talvez um dos maiores do Brasil. Mas ele tem o Estrela da Paz. O Estrela da Paz fica a 500 metros do Centro Perseverança, e ali os tratamentos que não podem ser executados no centro espírita, eles mandam para o Estrela da Paz, que pertence à Perseverança. E ali é só Umbanda. Só Umbanda. Ali tem Exu, ali vai ter Caboclo, Preto Velho, Linha do Oriente, tá tudo lá, no Estrela da Paz, tá bom? Falo isso com bastante propriedade, falo isso com muita propriedade, porque eu estudei dentro do Perseverança, frequentei o Perseverança há muito tempo, fui convidado para trabalhar no Estrela da Paz, mas eu acabei não indo trabalhar, mas eu conheci. Então, por isso que eu falo para vocês com bastante propriedade.
A Viviane coloca aqui, todos os lugares que trabalhei são assim, trabalhavam com entidades para diversos atendimentos. É isso aí, né? Você vê, graças a Deus, né, aquele conceito aristocrata, da burguesia kardecista, acabou. Graças a Deus, hoje, realmente, nem existe. Eu imagino que nem tenham mais esse tipo de coisa. Então, é importante porque isso mostra que o próprio kardecismo, né, a Federação Espírita Brasileira, reconheceu. Oi. Um pouquinho de coca numa canequinha para mim, filha, por favor. Alô, oi, quem quer Coca-Cola aí? Ah, vou tirar aqui a voz, tá bom? Ótimo. Então, mostra que os próprios centros espíritas reconheceram, legitimaram a Umbanda. Legitimaram. Tanto que eles utilizam hoje muito, mas muito do trabalho da Umbanda. Tá bom? Muito bem, vamos lá. No final da... Deixa eu ver aqui, onde nós estamos aqui. Bom, é importante ok, isso. No final da reunião, então, o caboclo ele acabou ditando algumas regras para a sequência dos trabalhos. Caboclo das 7 encruzilhadas, tá? Inclusive em relação ao atendimento, que o atendimento deveria ser absolutamente gratuito. Absolutamente gratuito. Ele ditou, ali ele começou a dar algumas regras que virariam fundamentos nossos hoje, tá? Então, a primeira coisa que ele fala, todos os trabalhos têm que ser absolutamente gratuitos, não deve se cobrar absolutamente nada. Uso de roupas brancas e simples, sem o som dos atabaques e nem palmas ritmadas, sendo os cânticos baixos e harmoniosos. A este novo culto que se estrutura esta noite, ele denominou de Umbanda, que seria a manifestação do Espírito para a caridade. Muito bem. Aqui, talvez a gente comece a pensar, por que nós temos atabaque e por que nós somos uma religião ritmada? Porque é o que nós vimos lá na primeira aula. Tem uma explicação. Naquela época, em 1908, nós estávamos saindo de uma transição onde os movimentos escravagistas ainda eram muito fortes. Era muito forte. E é óbvio que só pelo fato de ter manifestações de caboclos e de pretos velhos já havia preconceito, a própria federação já utilizava isso a favor como preconceito, vocês estão trabalhando com baixo espiritismo e tudo mais. Imagine se eles colocassem sons de atabaques que remeteria diretamente àqueles escravos que vinham da África. Nós viraríamos o que já era discriminado. Já ia falar mesmo, não, tá vendo? Isso aqui é o mesmo culto que está vindo lá da África, é a mesma coisa. Então, sabiamente, a espiritualidade sabia que naquele momento não era desejável colocar isso. Prova disso é que na tenda Nossa Senhora da Piedade foi instituído assim. Mas Zélio fundou mais 6 depois dela. E nas outras 6, tem atabaque até hoje, tinha na época, palmas ritmadas e tudo mais. Tá? Então, era só naquele momento, para que não houvesse confusão, para que não sofresse mais preconceito que já estava sofrendo, eles disseram, o caboclo sabiamente, a espiritualidade sabiamente, falou, não vai ter nada. Vai ser um culto diferente. E nós vamos dar voz àqueles que hoje são oprimidos dentro da espiritualidade. E assim se fez. Então, é importante ressaltar que o caboclo fez dessa forma para que ele pudesse ter um pouco mais de aceitação. Tá bom? Também é importante ressaltar que, inicialmente, como eu falei, o caboclo chamou o novo culto lá de Alabanda, mas considerando que não soava bem a sua vibração, né, foi substituído lá depois por a Umbanda,
e depois, então, definitivamente ficou Umbanda. Foi nesse mesmo dia que ele determinou a Umbanda, ok? Muito importante, a história, ela acabou se encarregando de mostrar e provar todas as previsões que o Caboclo das Sete Encruzilhadas fez. As 2 guerras mundiais, a bomba atômica, tudo aquilo que ele se referiu um dia antes, né, no dia 15 de novembro, acabou depois acontecendo mesmo, tá? Então, é importante que vocês tenham essa visão, isso está estruturado e escriturado. Aqui, gente, é o Orixá Malê. O Orixá Malê foi um dos importantes espíritos que Zélio trabalhou. Por isso que eu falei para vocês da ligação com o islamismo, ou o povo do Oriente, principalmente, tá? Por quê? Por isso que ele falou em alguns momentos Alabanda, Alá, ele queria dizer, se referia a Deus, Banda significaria conosco. Então, tudo isso que nós sofremos, de alguma forma, algumas interferências da Umbanda. E aí foi, finalmente, substituída por Umbanda, que a palavra ela é derivada de Umbana, que é um termo que significa curandeiro. Tá? O termo correto é Umbana, com N-A, de navio no final. E essa palavra ela significa curandeiro na língua banta, tá? Falada lá em Angola e também no Quimbundo, ok? Então, eu já ouvi muita gente falando errado aí na internet. A palavra Umbanda significa curandeiro. Não. A palavra, como na nossa escrita, Umbanda, não. Existe uma palavra que chama Umbana. Umbana. E essa palavra significa curandeiro nessas línguas. Então, a Umbanda ela foi uma readaptação, e aí ela ficou como Umbanda. O significado por Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando perguntado por que Umbanda, ele deu porque Deus é único. Banda significa conosco. Então, que Deus esteja conosco. Deus conosco. Esse é o significado real, segundo a fala do Caboclo das Sete Encruzilhadas. E a história, como eu falei, aqui nós já passamos, né? Já foi apresentado. Aqui também é uma foto do Caboclo das Sete Encruzilhadas, tá? Também feito por um vidente, que acompanhou o Zélio durante muito tempo. Vamos falar aqui rapidamente das raízes, né? Para a gente terminar a aula de hoje. As raízes do culto umbandista. Então, da mesma forma em que o cachimbo ele foi introduzido já na primeira sessão umbandista, assim se seguiram outras contribuições, né, nas sessões seguintes. Então, por exemplo, quando surgiu lá a informação de que os índios foram quem descobriram primeiro as propriedades do fumo, né? Os índios foram realmente os primeiros, os pajés já utilizavam a propriedade do fumo, né? Então, o povo originário conhece isso há muito, mas muito tempo. Sem influência nenhuma do homem branco, hein? Eles já faziam isso. Então, quando surgiram essas... viram descobriram que os primeiros, né, eram os índios, eles elaboraram, então, um enorme charuto para ser usado coletivamente ali com os participantes daquele culto religioso, tá? E eles colocavam aquilo como sendo uma planta sagrada. Uma planta sagrada. E assim, rapidamente, foi incorporado o charuto dentro do trabalho dos caboclos. Então, o charuto, ele foi trazido para dentro dos trabalhos, das giras de Umbanda, porque, primeiro, os caboclos aqui, encarnados aqui na Terra, tinham ele como uma planta sagrada. Já era utilizado o fumo, a propriedade do fumo, com os pajés. Então, foi sendo incorporado isso dentro das giras de Umbanda, a pedido desses caboclos, já que eles consideravam isso uma planta sagrada. E nós vamos ver depois, lá na frente, quando a gente chegar na parte dos elementos que nós trabalhamos hoje, o porquê disso.
Qual é a propriedade? Por que que existe o fumo? Por que nós trabalhamos com fumo? Tá bom? E hoje, inclusive, algumas casas já estão substituindo por incensos. Mas perceba que não deixa de existir alguns elementos aí, dentre eles, o elemento ígneo, o fogo. Tá bom? Mas lá na frente a gente vai falar melhor sobre isso. Então, nós devemos lembrar que o uso do fumo pelas entidades incorporadas tem esse efeito purificador. Quando uma entidade atende algum consulente, né, com alguns problemas espirituais, essa fumaça ela vai agir aí como um desagregador de maus fluidos, ela vai atingir o corpo astral, né, daquele consulente, ela atinge o corpo astral de espíritos obsessores. Então, a fumaça produzida, a chama desse charuto, desse cachimbo, ele é como se fosse um escudo de proteção ali para a aura do médium, mas também e principalmente para aquele consulente, tá? Para você derreter larvas astrais, miasmas, coisas que estão impregnadas ali junto àquele consulente. Por extensão aí desses novos trabalhos, esses novos hábitos trazidos para o culto umbandista, passou-se, então, a oferecer também doces para as crianças que estavam incorporadas, já que elas se manifestavam, né, também já naquela época, em 1908, então começaram a trazer doces, porque se cada um daqueles espíritos que estavam ali vindo sempre pediam algo que era para colocar no seu trabalho, trouxeram também doces e brinquedos para as crianças, mas principalmente doces. E o doce, então, no decorrer do tempo, passou a ser o quê? Um fundamento dentro da nossa Umbanda. Então, as crianças hoje que nós incorporamos dentro das giras, a primeira coisa que a gente faz são os doces. Esses doces geralmente são abençoados ali pelas entidades, são distribuídos entre os consulentes, mas perceba que tudo isso já vem lá desde 1908, tá? Então, com o tempo, foram sendo absorvidos pelo nosso culto de Umbanda outros elementos, outros costumes, passou-se a introduzir as bebidas, alguns tipos de roupas, comidas, ferramentas, mas sempre com um único objetivo, tratar os visitantes espirituais como velhos e queridos amigos, coisa que verdadeiramente eles são para nós. As entidades que trabalham conosco são pessoas, vamos dizer assim, pessoas do mundo espiritual, mas como se fossem queridos amigos nossos. E essa relação que a gente tem que ter com ele. Então, com a liberdade trazida depois, né, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas dentro da Umbanda, as pessoas afugentadas, né, da elitizada, vamos dizer assim, da elitizada mesa kardecista, passaram a frequentar a Umbanda, passaram a frequentar essa nova religião que estava surgindo. Uma significativa parcela, né, de pessoas que eram de raças negras, né, da raça preta, o que fez com que a Umbanda passasse a contar com boa parte de médiuns dessa raça. Por quê? Porque eles se sentiam muito mais queridos, muito mais à vontade, muito mais representados, né? E viam ali total ausência do preconceito. Pelo contrário, o Zélio Fernandino fazia questão de tê-los ali, trabalhar com eles, né? Então, esses médiuns começaram a enriquecer o ritual da Umbanda também, porque eles traziam práticas dos cultos africanos que eles aprenderam com seus ancestrais ali, de 1800, que já vinham aqui para a África. Então, isso começou a encorpar, a ajudar, a desenvolver ainda mais a Umbanda. Principalmente porque, pouco antes, nós já tínhamos o Candomblé, que também o Candomblé é uma religião 100% brasileira. O Candomblé é 100% brasileiro. O Candomblé não é da África. Não tem nada a ver com a África. O culto do Candomblé, nós vamos ver lá na frente, ele nasceu no Brasil, foi criado no Brasil. Nós vamos entender como funciona esse culto diferente, porque na África, se você falar o que é Candomblé na África, ninguém sabe. Candomblé para eles não existe. Só existe para nós aqui.
tá? Então, são cultos de lá que foram introduzidos. Então, para nós, da Umbanda, foi muito importante, porque alguns saíam do candomblé, outros que tinham sido renegados dentro do kardecismo passaram a vir na Umbanda e isso começou a enriquecer os nossos rituais. Foram introduzidas algumas comidas de santo, atabaques, agogôs, outros instrumentos musicais, isso depois da fundação da primeira tenda, ok? Depois da fundação, porque na primeira tenda, o espírito era fazer o seguinte: vamos ficar quietos, não vamos introduzir logo agora elementos ocultos africanos, porque senão nós vamos cair no mesmo problema que já existe hoje, preconceito exacerbado. Então, com isso, a Umbanda, aos poucos, foi crescendo e incorporando novos elementos. Como eu disse, depois, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, junto com o Zélio, foi fundando outras tendas de Umbanda. E aí esses elementos passaram a fazer parte também. Outro elemento fundamental que veio, né, dos negros e do candomblé são as oferendas, as obrigações para orixá. Então, também vem de lá. Olha, percebe como nós falamos lá no começo? Nós somos uma religião com características europeias, brasileiras, americanas ou ameríndias, né, dos índios, e africanos. Nós somos. A Umbanda é isso. Então, por quê? Porque outros costumes começaram a vir e ser incorporados. Então, ele continuou, foi muito bem aceito dentro da Umbanda, essas ofertas para os orixás, lógico, diante de um outro conceito, né, um conceito que é o próprio Caboclo, depois ele foi ditando como seria feito isso, e outras entidades passaram a também a ditar, mas era assim que era feito, tá? Só lembrando que a questão das oferendas, né, a gente nunca deve esquecer, os negros acabavam oferecendo muitas vezes para os orixás, né, de coisas, de comidas, né, que eram muitas vezes deixadas ali pelos donos da fazenda, tá? Então, eles pegavam aquilo, cultuavam à noite ali, né, e eles iam no meio das matas e colocavam, faziam as suas oferendas lá, sem que o senhor feudal ali tivesse acesso ou visse alguma coisa disso. Eles faziam isso no pé da cachoeira, na montanha, em pedreira, aonde eles estivessem lá, era feito. E isso explica o costume que temos até hoje de fazer as nossas obrigações aos nossos orixás dentro dos domínios naturais, principalmente à noite. Por isso que nós fazemos dentro dos domínios, né, dos domínios naturais. Por quê? Porque naquela época não era permitido pelo dono da fazenda que o escravo fizesse isso à luz do dia, ou fizesse isso dentro da fazenda, ou na estrada, não. Eles tinham que se embrenhar dentro da mata e lá colocava a sua oferenda, ou ia lá no pé da cachoeira e colocava. Então, perceba, tudo que a gente faz hoje, que a gente replica dentro da natureza, quando a gente vai levar uma oferenda para o Oxum, que a gente coloca ali pertinho das águas ali da cachoeira, né, para Oxóssi, para Xangô, a gente coloca ali numa pedreira, mas tudo dentro da mata, tudo embrenhado, por isso. Porque eles lá atrás não podiam fazer, eles eram obrigados a fazer dessa forma escondida, né? Então, a gente entende hoje porque muitas vezes fazemos isso também. Ok? Fechamos, então, por hoje a aula 2. E semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais de Caboclo das Sete Encruzilhadas. E agora eu abro aí uns 5 minutinhos ou uns 10 minutinhos para a gente fazer de tira dúvida ou acrescentar alguma coisa. Se alguém quiser, por favor, fique à vontade. Fala, Fernando. Eu queria acrescentar que também hoje a Umbanda é ciência. A própria ciência já confirmou a existência da Umbanda. Interessante isso, Fernando. Porque o cientista pegou na encruzilhada uma oferenda e fizeram uma análise daquela oferenda e toda a proteína da carne não existia lá mais. Toda a proteína da carne não existia mais? Oh, interessante. Vou procurar então, isso, cara. Também ficou comprovado que ela também é ciência. Ótimo.
Bom, pelo menos eu li sobre isso, né? Vou atrás dessa informação, vou ver se a gente consegue mais elementos aí para dividir com todo mundo. E muito bom. Aquele ponto que você falou, eu acho muito lindo. Eu sou um pedacinho. Minha cachimba tá do troco. Mandar a moleque buscar. Me ajudar a derrubada. Minha cachimba ficou lá. É muito bonito. É muito bonito. É lindo. Realmente esse ponto é bonito. Obrigado aí pela contribuição e eu vou atrás disso daí, viu? Gostei. Achei interessante. Alguém mais quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Não? Então, tá bom. Quem mais aqui? Solange, não. Iris. Muito obrigado. Agora eu vou trabalhar, tá? Vai lá, Sô. Bom plantão aí. Fiquem com Deus, gente. Parabéns Tchau. aí pela dedicação, viu? Obrigada. Tchau. Eu queria falar rapidinho, Rogério, essa informação que você trouxe que aqui em 1600, né, já tinha incorporações, né, que você está falando aqui, né? Se você tiver mais alguma coisa aí, isso é uma coisa que é interessante, porque tem muito a ver com os jesuítas também, né? Com esse abafamento histórico Sim. também, né? Essa manipulação que a gente tem do que é importante, né? Vamos dizer assim, os vencedores é que vão contar as histórias, né? A gente não tem aqui. Sim. Então, assim, depois, se você tiver mais alguma coisa, é uma coisa que é muito interessante isso, né? Porque eu acho que a gente está aqui, muitas pessoas, para esse engrandecimento da Umbanda, né? Que é uma coisa que foi fabricado para que seja uma coisa pequena ou errada, ouvindo, né? Essas informações que deturpam, que vieram da elite, né? Geralmente para deturpar mesmo e deixar uma coisa de baixo, espírito, essas coisas, né? Então, isso é informação que sempre é interessante, né? A gente tem que, poxa, há muito tempo existe a incorporação, eu não sabia dessa informação, eu achei bem legal. Só isso, se você mais alguma coisa aí. Não, eu vou trazer, eu já perdi isso daí para o Márcio Caim, falei para ele que a hora que ele tiver esse registro histórico na mão, para passar para nós, porque eu quero passar para vocês também, e são registros reais que estavam escondidos no Museu do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia. Estava escondido. Por algum interesse, não havia sido muito divulgado. Conveniente, né? Muito conveniente. Muito conveniente. Então, não era divulgado. Então, mas há registros históricos, há registros de cura desses pretos velhos já em 1600. Olha só. Acho que se eu não me engano, 1606, 1607 esse registro. Então, se a gente está falando de 1600, certamente já ocorreria 1500, talvez antes do descobrimento do Brasil, porque ele vai, inclusive, me trazer, ele vai colocar alguns registros que os jesuítas catalogaram de curas, só que eles chamavam de feitiçarias, pelos índios. Então, para você ver que a coisa é muito pior do que a gente imagina, porque esconderam, quiseram esconder. Apagamento histórico, né? Exatamente. A gente tem aqui um jesuíta que a gente chama de Abarebebê, aqui em Peruíbe, né, no litoral sul, quem não conhece, né, aqui no litoral sul de São Paulo, e a gente tem aqui uma lenda desse Abarebebê, que é um jesuíta que trabalhava aqui, que é o padre Leonardo Nunes, que esse Abarebebê quer dizer o padre que voa, porque ele era visto em muitos lugares ao mesmo tempo, como se fosse uma bilocação. Então, aí falam que era extraterrestre, como pode ser realmente um espírito, né? Um espírito que se manifesta em vários lugares. Então, isso é uma coisa muito legal, né? Para a gente ter conhecimento e até justificar e engrandecer essa teologia da Umbanda, que é uma coisa que é muito maior do que a gente imagina, né? Nesses momentos agora, né? E você vê, né? O próprio Caboclo das Sete Cruzilhadas, então, quando o José Alves vê restos de vestes cléricas nele, ele era um jesuíta. Sim. Ele era Gabriel de Malagrida, jesuíta, e ele foi queimado pela Inquisição, acusado de ser feiticeiro. Porque talvez seja, ele já tinha manifestações. E a Inquisição o queimou por isso, pelas manifestações mediúnicas que ele tinha naquela época. Então, para você ver que as manifestações vêm ao decorrer do tempo. Então, é importante, só para a gente deixar claro, assim, que e as pessoas talvez confundam. O Zélio
Ele não fundou a Umbanda do ponto de vista das entidades espirituais. Imagina, as entidades espirituais existem há milhares de anos, né? O que Zélio, na verdade não foi Zélio, foi o caboclo das Sete Cruzadas, o Zélio foi só um instrumento para isso. O que ele fez foi fundar o nome e um ritual, que a partir dali passaria a ser seguido, e outras tantas vertentes viriam depois. Foi isso. E talvez ele tenha... Utilizando essa linguagem local, vamos pensar assim, né? Exatamente. Então, caboclos e pretos velhos que falavam, com muita propriedade para o público que eles queriam atingir, né? Então, é isso, essa simplicidade, porque vai falar uma pessoa que fala inglês, não teria fluído, né? Então, e eles vinham com essa humildade toda, justamente para cativar aqueles que eram excluídos na sociedade. Fantástico, verdade. Né? Então, esse era o papel deles, né? Por isso que vinha a manifestação do Preto Velho, para atender. Eu sempre falo que a Casa de Caridade, por isso que a Casa de Caridade, no meu ponto de vista, ela tem que ser uma casa humilde. Porque quem é abastado, quem tem dinheiro, ele entra em qualquer lugar. Mas se você pega uma pessoa humilde, ela não entra numa casa repleta vamos dizer assim, né, de luxo. Não, ela se desloca, ela não consegue nem falar, não consegue nem se expor. Ela tem vergonha de estar ali dentro, porque são aspectos emocionais que estão envolvidos aí. Então, a Umbanda, ela se mergulha para falar ali embaixo. A linguagem é aqui embaixo. Sou eu igual a você. Isso aí. Obrigada. Foi linda a aula, viu? Obrigada. Legal. Obrigado. Gratidão. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Então, tá bom. Então, vou fazer uma prece de encerramento. Jorge, faz uma prece de encerramento para a gente, por gentileza? Faz. Só para a gente fechar os trabalhos daí, esses estudos dessa noite. Tá sem som, Jorge. Tá sem som, Jorge. Pedir para que vocês elevem o pensamento a Deus, a Oxalá, ao Lorum, da forma mais simples possível, para que os nossos pedidos, as nossas orações diárias e os nossos agradecimentos cheguem ao nosso Pai da melhor forma possível, da forma que nós somos. Não existe rezas de nenhuma forma que não seja a mais generosa e a mais simples possível. Quando nós fechamos os olhos ao amanhecer e agradecemos pelo dia que se inicia, e ao chegar em casa, quando vamos nos deitar, e agradecemos por tudo que nós realizamos nesse dia, que possamos fazer essas orações sempre da melhor forma possível. Que Deus, na sua infinita bondade, possa abençoar cada um que esteve nessa aula. Cada pessoa que não teve oportunidade de estar, mas em pensamento esteve conosco. Que todos os espíritos benfeitores, os mensageiros de luz, que passaram de alguma forma, alguns sentiram, outros não, mas que estiveram conosco nesses pequenos e poucos minutos de aprendizado, que para eles também seja aqueles espíritos que não tinham esse conhecimento, que a partir de agora começam a ter, que todos possam ser muito bem abençoados. Agradecer a cada pessoa, agradecer ao Rogério, pela forma simples e generosa que ele nos proporciona esses conhecimentos. E que Deus possa abençoar cada um de vocês. E que nós tenhamos uma semana extraordinária, uma semana iluminada, e que possamos, sim, a cada dia, dar um passo à frente nos conhecimentos e nas nossas evoluções. Que Deus abençoe a todos vocês. Que assim seja e assim será. Gratidão a todos, tenham uma excelente semana. Na segunda-feira que vem nos encontramos todos aqui novamente, tá bom?
Obrigado, Alexandre e Que assim Patrícia, Flávia, Sabrina, Eduardo. Obrigado a todos, viu, gente? Fiquem com Deus. Boa noite a Fernando, todos também. obrigado. Obrigado, Amém. Rogério, Boa semana a pelo todos. ensinamento Boa noite. maravilhoso. Gratidão. Ogum,